momento único, né, que eu posso dizer que também tem a Belém de AC e DC. Não é antes de Cristo, é antes de COP e depois de COP. Essa biodiversidade tão rica que a gente adora, valoriza, come na Amazônia, ela é fruto do trabalho humano. A gente não teria a Amazônia desse jeito se a gente não tivesse tido milhões de pessoas amazônicas vivendo aqui há milênios. Então, essa biodiversidade precisa continuar desse jeito. Hoje eu mudei minha linguagem também, Paulo. Eu chego e digo para a comunidade, quer ganhar dinheiro? Porque dá sim para ganhar dinheiro na Amazônia e preservando ela. Cada lugar que você visita, quando a gente vai para a região de Alter do Chão, Tapajós, o Arapiuns, que você chega lá, a comunidade faz o almoço, te mostra o beneficiamento da farinha, você aprende a fazer e gera renda na comunidade. Bem-vindos a mais um bate-papo para a gente falar sobre a floresta, sobre comunidade da floresta, bioeconomia e provar que ela vale muito mais em pé. E para isso, mais um privilégio, gente, meu amigo Saulo. Saulo me ensinou o que é turismo de comunidade no Pará. Você que me apresentou o Pará a primeira vez, toda a região do Tapajós. E mais importante, ele fez um restaurante na varanda da casa dele e criou um destino gastronômico e de turismo, porque antes a gente falava só sobre Alter do Chão, agora a gente fala de Tapajós também. Né? Santarém entrou no mapa, a região ali entrou no mapa. E o Saulo foi o primeiro embaixador gastronômico da ONU. Não precisa nem de muita apresentação. E o Paulo tem um projeto que eu sou apaixonada, que é bioeconomia através de pequenos produtores. São mais de 100, né? São 130 a Assobio. E isso para mim me encanta, porque tem um falso entendimento de que a floresta, para manter preservada, você deixa ela intocada. Só que a gente esquece as pessoas que vivem na floresta e da floresta. Isso é muito importante nessa aula. Muito. Legal, Dani. Estou feliz de vocês aqui. Não, desse momento está acontecendo, né? Que é um momento único, né? Que eu posso dizer que também tem a Belém de AC e DC. Não é antes de Cristo, é antes de COP e depois de COP. Então... porque... Eu vou copiar. Eu também. Eu vou te dar um crédito. Esse é o legado, né, que a gente está tendo, né? Acho que é muito importante, porque quando falaram, será se vai dar? Nós tínhamos certeza. Só faltava os outros saberem. E hoje é muito notório as pessoas estarem assustadas com o que estão vendo, que tem uma metrópole, que essa metrópole também ela interage com a natureza, com a população, e aí vem tudo que a gente está falando, que você falou. E é o que a gente vem mapeando e fazendo em pequenos casos, sabe? Eu mapeei quem era o peixe que eu usava, quem é o horte que eu uso, orgânico, quem é as leguminosas, quem é a população. Então é sobre isso. Nós fazemos parte do ecossistema e a gente tem que saber como também. Porque diz assim, a abelha precisa das flores para polinizar e para reflorestar, ok? O ser humano, ele precisa da floresta, dos rios, do peixe para reproduzir. E o ser humano sabe cuidar do peixe se ele tiver, digamos assim, tecnicamente respeitando os processos, tá? Então esse processo, então assim, esse equilíbrio já existe, né? Só que precisa, às vezes ele está embaralhado. E ele precisava ser organizado em processos e as pessoas comprarem literalmente a ideia. Não é só de ideologia, é ideia de como valorizar isso. Porque a ideologia é uma coisa, né? E eu aprendi muito nesse meu trabalho, Dani, de quando eu chego com as pessoas das nossas comunidades produtivas, era muito difícil você dizer, olha, bora preservar, só que ficava muito vazio, sabe? Aí chegava um comércio ilegal de alguma coisa, modelo engessado, que a gente já conhece, e dizia, quer ganhar dinheiro? Hoje eu mudei minha linguagem também, Paulo. Eu chego e digo para a comunidade, quer ganhar dinheiro? Porque dá sim para ganhar dinheiro na Amazônia e preservando ela. E ao contrário, porque preservar é caro. Uhum. Fazer manejo é caro. A gente precisa realmente de valorizar isso, precificar para poder manter a floresta em pé. Então, assim, eu digo que as pessoas têm que começar a ter essa responsabilidade. Todo mundo. Não só quem está utilizando. Nós que temos você que tem toda essa cadeia de produtores, eu que tenho a cadeia de produtores e sou intermediário, eu digo, só sou um provocador, mas principalmente o consumidor. Indague, pergunte de onde veio esse alimento. Quem fez essa farinha? Né? E aí eu acho que a Assobio
faz esse papel muito forte, né, de procedência, de trazer o pequeno produtor, mostrar para ele que a bioeconomia funciona. Muita gente não tem nem entendimento do que é a bioeconomia. Essa é uma pergunta de $1 milhão, mas assim, para simplificar, acho que tudo aquilo que protege e valoriza o nosso bioma, a nossa biodiversidade, pode ser chamado de bioeconomia. Mas sempre lembrando de que essa biodiversidade não é que ela está aí, a gente está ali olhando e fazendo de tudo para não derrubar. É o contrário. Essa biodiversidade tão rica que a gente adora, valoriza, come na Amazônia, ela é fruto do trabalho humano. A gente não teria a Amazônia desse jeito se a gente não tivesse tido milhões de pessoas amazônicas vivendo aqui há milênios. Então, essa biodiversidade precisa continuar desse jeito. Acho que a população amazônica como um todo tem a ensinar a todos nós sobre como fazer a sua vida ao mesmo tempo que você constrói floresta. Isso é super importante. E a comida faz parte disso. A gente tem na Assobio uma coisa chamada Aqui Tem Bioeconomia. A gente botou uma placa, um selo, uma curadoria. O Saulo está lá. O futuro tá cheio. O futuro tá cheio. cheio. A gente queria que as pessoas, ao comerem um peixe do Saulo e ficarem maravilhadas, nossa, que incrível, soubessem que aquilo também é bioeconomia. Sim. E talvez uma das principais, né? Porque é uma bioeconomia que emprega, tem cadeia, se conecta com o paladar e com a cultura das pessoas. E eu ainda fui além agora, né? Que a gente serviu na COP com cuia, né? Aí vieram falar, ficaram meio assustadas as pessoas. Eu disse, não, isso é biojoia. Muito. É uma joia nossa. Exatamente. Imagina, você tem hoje uma comunidade só de mulheres, que é o Itapera, onde são as mulheres que produzem essa... É uma joia artesanal, e que vende uma fruta, né? E que vende uma fruta, né? Que é o coieté, que é cuieira, como alguns falam mais popularmente. Então, tudo isso que o Paulo está falando, a gente vem juntando esse trabalho há muito tempo, né? E a gente precisava mostrar isso para o mundo. E você, Dani, foi uma das primeiras pessoas também que chegou e disse assim, quero conhecer, eu quero mostrar. Pois é, eu imaginava a primeira vez que seria apenas uma matéria, quando eu vi você disse, eu quero fazer de novo, eu quero de novo, você estava aqui. Quero conhecer a comunidade, mas a gente precisa. A gente está falando aqui de, primeiro, uma mudança de cultura, porque a gente pode sim viver da floresta, na floresta, ocupar de uma forma sustentável. Bioeconomia através de produtos da Amazônia, e aí a gente cai no biojoia, que também tem um entendimento de apropriação cultural, que não é que quando a população usa isso para sobreviver e para gerar renda e manter a floresta em pé, é muito válido. A gente hoje tem um negócio muito importante, sabe, Dani? Que ultrapassa, às vezes, todas essas discussões que estão acontecendo, todas essas, digamos assim, pessoas que querem falar de Amazônia, né? Que é o que eu digo, vem viver um pouco, né? Porque mesmo eu saindo daqui, eu saí um tempo, eu trabalhei em multinacional, que eu voltei, foi a primeira frase, você me emocionou quando falou isso aí, porque eu sempre disse, eu quero agora viver aqui e viver daqui. Né? E é esse trabalho que eu venho fazendo, vivendo daqui, que é muito mais gostoso, né? Envolvendo todas as pessoas, você sendo esse elo, esse meio, e a gente consegue ter isso como um case, principalmente que teve agora recentemente uma crítica de que para salvar a Amazônia também não é ter gente, e se tiver gente é comer alface. Então assim, você tem que realmente se abrir, porque tá cego, a gente tem que estudar, tem que debater mais, tem que vir. Inclusive o que está acontecendo aqui, Paulo, o que nós estamos fazendo, pode servir de caso de sucesso para outros lugares, que falaram, os mares estão sendo depredados de peixe, você matando peixe. Digo, não, mas peraí, meu peixe é lá do rio Tapajós. Eu faço manejo sustentável. Manejo sustentável, onde tem nesse momento agora 1000 famílias só para o restaurante que vivem disso. Então a gente tem sim que usar nossa voz, nos apropriar e jogar para dar uma ecoada para que as pessoas comecem a dizer, peraí, e quem está falando não sou eu também. Eu só estou falando, mas quem comprovou foi universidades federais, instituto de pesquisa, de ensino, de tecnologia, né, e conhecimento ancestral. Só que isso tudo está sendo documentado. Eu acho que a gente não deve ficar usando a carapuça dos outros, né? Ou seja, de fato, o consumo de proteína animal é um desafio no mundo, mas não do modo que a gente está acostumado, do modo que a gente sempre fez, e muito menos do peixe amazônico. É a mesma coisa, a gente via várias vezes nessa produção de ingredientes da floresta, uma cobrança de se era ou não orgânico.
Aí a gente fazia a pergunta, pô, então eu vou ter que pedir para uma comunidade indígena tirar uma certificação orgânica para provar que uma castanha é orgânica? Que a Isso não faz sentido. agrofloresta é uma forma muito mais Exatamente. eficiente de preservação do que só orgânico, né? Exatamente. Então, eu acho que isso, para facilitar a comunicação para todo mundo, acho que é uma boa forma, que é falar assim, olha, este produto vem de uma floresta, e de uma floresta amazônica. Se está dentro da diversidade, se está dentro da nossa cultura, eu acho que isso é a melhor forma de preservar, proteger e, inclusive, valorizar. E o amazônida, que eu digo, o que mora realmente dentro da floresta, tá, Dani? Ele tem muito a ensinar pra gente, porque quando você fala o seguinte, diz, olha, mas tem que ter esse equilíbrio, aí ele fica olhando, mas que equilíbrio, né? Porque o que acontece? Ele só come o açaí quando tem. Então, muitas das vezes ele é vegano, porque não tem o peixe naquela época. Mas tem outras vezes que tem o peixe, e tá tudo bem. Então, se não tem, tem a mandioca, tem a farinha, o tucupi, a Farinha tapioca. sempre tem, né? Aqui não Essa falta. aí vai ter sempre. Então, quer dizer que é isso, e a gente tem que aprender com eles que tem, mas está acabando, e consumir na hora certa. Exato. E se você consegue fazer esse trabalho, todo mundo tem esse entendimento, todo mundo pode ter sua renda ser sustentável, que eu digo sustentável financeiramente, e ter para as próximas gerações, que é isso que a gente quer, né? Então, só que o problema é a gente combater o comércio desenfreado. Esse Exato. também é muito... Mas tudo tem os dois lados, E né? que Tem muitas todo vezes não é para o nosso consumo, né? Não, O açaí, por exemplo, passa Não. por isso. ele começou O a tirar... desafio do açaí, não só o desafio de produção, mas o desafio de preço, do quanto a gente paga para tomar açaí aqui, não tem a ver com o nosso consumo interno. Tem a ver com o comércio internacional, e acho que a gente tem que ter um cuidado com isso, mais do que com a forma que a gente produz aqui dentro. Esse é um tema mais longo, tá, Dani? Que depois pode fazer até Eu outra adoro, matéria. eu adoro. Que é sobre- Me conhece. Que é sobre o consumo do que pode escalonar e o que não pode, que a gente Exato. também já vem mapeando. O que pode escalonar, entendeu? O tucupi, 60% é jogado no chão, dá para escalonar. Esse aqui não, esse aqui a gente tem que respeitar a sazonalidade. Esse aqui mesmo que faça irrigação artificial, a gente tem que entender, entendeu? Então acho que é legal, a gente chega num momento que tem condições, olha que legal, né? E a gente tem tudo ao nosso redor, mas precisa só ter esse entendimento do que pode fazer na hora que pode fazer. Para mim, o Pará foram duas grandes lições que eu sigo aprendendo. A primeira é a questão da sazonalidade, e vocês vivem essa cultura de uma forma gastronômica histórica muito forte. É uma unidade. Mudou isso, né? Nos últimos 20 anos, vem mudando, mas sim, vocês respiram a cultura, a história. A maniçoba tem ligação com o sírio, toda essa cultura. E a sazonalidade, eu quero comer bacuri fresco, eu preciso vir para cá em março, já aprendi, né? Aquela vez que a gente foi buscar, o médico buscou pra gente o açaí que estava oxidando, que a gente fez no barco aqui com peixe, é outro sabor. E essa é uma lição. E a segunda é o turismo comunitário, que cada lugar que você visita, quando a gente vai para a região de Alter do Chão, Tapajós, o Arapiuns, que você chega lá, a comunidade faz o almoço, te mostra o beneficiamento da farinha, você aprende a fazer e gera renda na comunidade. Isso, para mim, é a melhor forma, é o turismo que eu queria ver no nosso Brasil inteiro. E sabe qual é uma coisa que me deixa muito feliz? É que é o seguinte, não dá tempo de ficar triste porque acabou o açaí. Porque acaba o açaí, você tem cacau, acaba uma coisa, você tem pupunha, aí vem a outra, você tem bacuri. Então a gente não vê isso necessariamente como uma restrição. Nossa, agora quer dizer que eu vou ter que ficar sem tomar açaí? É o contrário. Chegou a época de outra coisa, vamos lá comer. E no açaí começa a bacaba. Exatamente. Sabe, Dani, quando eu comecei meu trabalho lá na região do Tapajós, realmente eu vim de mercado. Então eu acho que tudo tem que se vender. E o brasileiro que menos sabe, às vezes, é se vender. Se vender, que eu digo de uma forma boa, né? Sustentável. Então, quando eu disse isso, eu cheguei nas comunidades e falei assim, um dia vocês vão ganhar dinheiro com pirarucu vivo. Aí eles falaram, não. Agora o senhor já quer demais. Eu disse, não, vamos ganhar de vivo. Hoje, tem 2 métodos que a gente coloca o pirarucu para monetizar a comunidade. O turismo de visitação para ver como é o manejo do pirarucu. Que a gente Ele fez, respira, que é incrível. É incrível. Respira e diz, olha, ali respirou, é uma matriz, ali é outra, conhecimento ancestral. E a outra é o Festival do Pirarucu, inclusive vai ser agora final do mês, lá na comunidade, né, do Costa do Tapará, que eu faço parte do projeto, onde o peixe que vai ser pego, que vai ser vendido, primeiramente chega na comunidade, todo mundo vê aquela festival de peixe, óbvio, cultura musical, cultura artística do povo local, colocam à venda o peixe, mas olha que legal, que é o que eu sempre falo, a gente tem que verticalizar. Lá eles vão pegar parte do peixe, eles construíram um restaurante.
Coisa mais linda, um barracão, onde as mulheres da comunidade e os homens vão cozinhar e vão vender Que dia que vai pratos ser o do festival? 29 de... agora de Já ia novembro. voltar. Então, assim, isso é muito legal. Então, quer dizer, você tem uma renda a mais, você verticaliza lá esse comércio, porque antes era o atravessador que chegava, comprava o preço baratinho, o cara não vai dizer. Então, esse, para mim, a grande escola é o manejo de pirarucu, que a gente pode fazer com fruta, com sementes, com castanhas, com Farinha. com farinha. Você falou de uma coisa muito interessante, Saulo, porque a gente está falando de valor. A primeira vez que a gente visitou a comunidade, você subiu o preço do pirarucu para poder comprar e bancar o manejo sustentável. E aí, Saulo, você conseguiu criar uma cadeia, você tem a produção, você tem um pirarucu muito maior, e depois as comunidades em torno foram entendendo e aumentou esse projeto. Paulo, uma grande dificuldade, quando a gente fala de pirarucu, por exemplo, do couro do pirarucu, né, que teve uma grande polêmica falando sobre o preço que as pessoas vendiam e o preço das bolsas. Como que você trabalha para aumentar esse valor da cadeia e principalmente do produtor? Tem uma coisa que o Saulo falou agora e que eu concordo, que acho que tem tudo a ver com isso, que é informar. Acho que toda a produção da Amazônia, vindo de povos e comunidades tradicionais até as cidades amazônicas, precisam saber qual é o potencial daquele produto. E muitas vezes a gente não sabe. Às vezes a gente vende um cupuaçu e não sabe que está vendendo um ingrediente de um cosmético. Às vezes a gente vende uma pele de pirarucu e acha que está ali se livrando de um resíduo e não sabe que aquilo pode virar uma bolsa, algum tipo de material caríssimo. Então, acho que isso é a primeira coisa. Informação. Se a gente informar toda a cadeia, acho que, inclusive, as populações locais, os produtores e os negócios locais vão poder preparar até produtos melhores, com mais qualidade e agregando valor. Eu acho que é super importante essa verticalização e concordo que talvez a cultura seja a forma mais rápida da gente verticalizar. Ou seja, da gente ter um contato direto entre essa produção e o consumidor e absorver a maior parte do valor. E não com essa sensação que muitos amazônicos têm, né, de ver o nosso barquinho passando ali, sendo navegado por outro. Acho que é isso, informação é muito importante, a cultura ajuda, acho que a cultura vende, né? É muito importante lembrar disso, as pessoas virem aqui, conhecerem, contar a história e criar as suas próprias relações com a Amazônia. Você tá quase paraense, já é a sua história. Já é paraense. Recebi Já o é título, paraense. agora não vim buscar ainda. Eu falei, depois de Copa eu venho buscar, mas recebi Mas o já título. é. E isso Já é incrível, porque você vai virar uma multiplicadora no Pará, e já é, né? Eu vim pra cá e minha filha falou, como assim eu não vou? Ela veio comigo semana passada, porque cria essa relação, você educa. Exatamente. A gente falou de cultura, a gente falou de bioeconomia, de uma forma de valorizar o produto da floresta, mas também o povo que mora e vive dela. Uhum. E aí, a COP30, ela tem sido uma grande vitrine para o Brasil e para o mundo. Como vocês enxergam essa mudança da relação do brasileiro com a Amazônia e do mundo também? Isso é muito legal, porque vem aquela frase que todo mundo conhece: brasileiro precisa conhecer o Brasil. Uhum. E aí eu ia além, né? Eu falo redescobrir o Brasil. Eu gosto redescobrir, Eu digo, e eles precisam conhecer mais ainda o norte, né? Porque realmente existe uma barreira invisível de várias coisas, de várias situações. Começa com logística, que a pessoa diz, o preço da passagem que eu vou para a Amazônia e eu vou para a Europa. Imagina, eu passo em cima da Amazônia para ir para os Estados Unidos, é mais barato do que eu parar na Amazônia. Realmente a gente sofre com isso, né? Espero que agora, com aeroportos melhores, maiores, a COP vem deixar vários legados, né? Eu digo que você não tem que viver a COP, tem que viver agora da COP, que também é de todo essa... É um portal que a gente precisava. E essa relação, Dani, que você falou, acho que do brasileiro tem sido muito boa, porque eu também não culpo, que não é inerente só da vontade brasileira, de qualquer lugar. Quando você não tem aquele start de valorização, fica mais difícil. Mas agora, o brasileiro ele é um povo que gosta do que é seu, ele valoriza o que é seu, é o samba, né, que começa o nosso carnaval, e aí vem as culturas nacionais. Só que nós também temos cultura nacional, que nós fazemos parte também do Brasil. Porque o nortista, quando ele desce para o Rio de Janeiro para ir para o carnaval. Uhum. Ele pega, ele compra fantasia e nós vamos para o carnaval. Eu também gostaria de ver as pessoas do Sudeste também subir e vir para o Sairé, para o Círio e Nazaré, que também já estão vindo. Saber o que é uma piracaia, saber o que é uma piracaia. Então isso são elos. E aí o Brasil se torna mais forte, né? Se torna mais lindo. Só que referente ao meu papel, que é a comida, primeiramente você
como eu disse, a gente precisa saber se vender. O paraense adora a nossa comida, Paulo, só que era em casa, no domingo, ou no Sírio, e a gente vem e coloca em cima de uma mesa de um bom restaurante. A maniçoba. Maniçoba. Uma semana para fazer. Pato no tucupi, arroz de pato. Eu comi Né? ontem. Peixe inteiro assado na brasa. Ninguém diria, gente. E isso é lindo, isso é gostoso, isso é alta gastronomia, isso é cultura nacional e é nosso, tudo nosso. Então tem se estreitado, tem melhorado muito essa relação de valorização, óbvio, precisa mais. Ainda está no início, mas já tem startado. Eu acho que a Amazônia com a COP virou assunto. Então eu tenho a impressão que agora, se você for jantar com os amigos ali, digamos que você seja paulista, as pessoas vão falar sobre a Amazônia e você não vai querer ficar de fora. Então acho que isso é uma coisa que a COP trouxe. E é muito bacana porque as pessoas vão querer ter curiosidade, vão querer circular, vão querer comer a comida do Saulo. Por exemplo, as pessoas vão querer saber o que é o peixe do Saulo, está todo mundo falando. E isso é incrível. Eu acho que o Brasil realmente precisa se reconhecer. E acho também que muitas vezes a gente foi um pouco tímido em falar da nossa cultura por aí, nós, paraenses, amazônicos em geral. E acho que agora a gente também está se sentindo mais empoderado. Falando assim, então realmente agora eu vou falar mesmo. A gente é muito bairrista, você já deve ter percebido. Então, às vezes a gente não falava por timidez e agora a gente está se sentindo muito livre para falar. Isso é muito importante. Então eu tenho certeza que agora com esse calor do Pará, da Amazônia como um todo, e a Amazônia virando assunto, eu acho que de fato isso vai mudar a perspectiva do Brasil sobre a gente. Porque durante muito tempo o turismo na Amazônia era muito voltado para Navilhanas, para o Amazonas, para Manaus. Tanto que o Tropical Ariaú há 20 anos, né? Eu fui durante 20 anos para lá, que nem existe mais o Ariaú, teve esse olhar mundial e a gente precisava trazer para cá também, porque o nosso turismo de comunidade é muito forte. Muito. É um turismo que encanta, os rios são belíssimos, a gastronomia é esse elo cultural. Então, para mim, o grande legado é esse conhecimento. E o brasileiro tem uma característica, né, que a gente chama de turismo de manada. Um vai para lá, todo mundo quer ir, que a gente pode se beneficiar disso no Pará. E antes de finalizar, tem uma coisa que é muito interessante quando a gente fala de cultura e de se defender e de dar voz. Tivemos recentemente uma polêmica muito grande no Rio de Janeiro, que você tem um restaurante lá e você defendeu e falou, não, eu não vou servir o jantar se for só jantar vegetariano, eu não vou, porque não é nossa comida da floresta. Nós tivemos também há mais ou menos alguns meses que gritamos também sobre a questão da ONU não deixando ter o tucupi, o açaí. A gente precisa defender a nossa comida, não é, Saulo? O que você acha? Vamos lá. Para mim foi uma pessoa chegar na nossa mesa e dizer assim, nossa, eu nunca fui numa COP para comer comida regional. Eu disse, mas você não está comendo comida regional, você está comendo comida internacional também. Então é regional para gente, não para você. Então daí começa. Porque nós, quando viajamos, brasileiros, viaja, ou outro mundo, ele vai nos lugares para quê? Para consumir a cultura nacional daquele povo, local. A gente também tem a nossa. E é estranho? Não sei. Tem tantas coisas outras estranhas, pode ser estranho para os outros. Só que tem que lembrar o seguinte, que no Brasil uma coisa que eu sempre digo que funciona são as legalizações nossas, principalmente alimentícias. Nós temos rigidez na nossa vigilância no Brasil. Super. Tanto que eu só na COP em um dia fui fiscalizado 6 vezes, perfeito. Trouxe a nossa nutricionista, inclusive, que é do Rio, para acompanhar tudo. Então, assim, se você tem um produto que pode ser, entre aspas, mais estranho possível para eles e tem uma legalização, é o que importa. Né? Então, tivemos sim. E para mim isso é preconceito, tá, Dani? É preconceito, porque a gente tem isso, inclusive, dentro do país, então a gente tem sim que quebrar de um jeito bom. E é o que eu sempre falo, não é de exclusão, ninguém está querendo excluir nada. A gente está querendo incluir algo que já existe no mesmo patamar das demais. Então você tem um trabalho, você tem uma lógica, né? E para mim não é sobre especialidade, não, porque eu até falo para as pessoas, eu não preciso nem cozinhar bem. O que eu faço de melhor é conhecer os produtos que eu trabalho. Isso é mais importante para mim. Então o legado fica nisso, que a gente tem que respeitar sobre a mensagem que esse alimento está levando e o que benefício ele está trazendo. Quando eu falo trazendo, para as comunidades e para o nosso povo. Então é só esse momento, não é sobre, eu não cozinho isso, eu não faço essa mensagem. Eu acho que não era o momento oportuno. Óbvio, né, no momento,
não foi isso, foi mal entendido, foi sobre valores, foi sobre não sei o quê. Tudo bem, para mim não é mais um problema. A discussão está bem mais acima e eu acho que tinha que ter. E a gente tem que realmente se empoderar, como a gente falou, desse conhecimento de nossa gastronomia e do que ela significa para o nosso povo e o que ela é importante. Sustentabilidade é referencial do local que você esteja. Entendeu? Você pode estar aqui agora ser sustentável comer peixe. Você pode viajar para outra região do país e não é sustentável comer peixe. Então, as pessoas têm que aprender a olhar aquele bioma ou aquele microbioma, como é que as pessoas estão vivendo para poder a gente ter essa lógica. Você sabe uma coisa que me chamou a atenção nessa história sua? Eu vi o comentário de uma amiga, ela dizendo assim, nossa, mas com tanta bioeconomia, para que você vai usar peixe? Aí eu falei, ué, mas o peixe é bioeconomia. E aí volta a sua pergunta do começo, desse entendimento de que essa bioeconomia pra gente, ela em primeiro lugar tem a ver com gente, com cultura, e aí ela para nos ingredientes. Então a forma que a gente usa os nossos ingredientes todos dentro do nosso bioma é bioeconomia. Portanto, o peixe é bioeconomia. Como é que a gente vai falar de bioeconomia sem falar de peixe? Não é possível, porque não tem como você falar de cultura, nem da diversidade da Amazônia, sem falar das águas e dos peixes. Maravilhoso. Olha, tenho 2 parênteses aqui, então a gente vai fazer separado, eu quero fazer ping-pong, eu quero dica. A gente está aqui, a melhor forma de você conhecer uma cidade é através dos locais. Saulo, um restaurante imperdível, não vale o seu. Eu sou suspeito, mas Caranguejo do Gatinho. Ai, que delícia! Fora que ele é um personagem, Alta né? gastronomia numa garagem. Muito bom. Um lugar do Pará que merece a visita. Tapajós. Arapiuns também. Arapiuns. A região no seu do barco ali amanhecendo de frente para a praia. Um passeio cultural. Fazer a rota de todos os equipamentos que Belém ganhou. Começando no centro gastronômico do Porto Futuro, Museu das Amazônias, Aquapraça, na Casa das 11 Janelas, e você vai para o Mercado de São Brás, você passa na Tamandaré, passa na Estação das Docas, com o canal renovado. Então, assim, você vai respirar cultura em todos esses lugares. Belém tem agora um roteiro cultural maravilhoso. Entendi. Uma fruta ou ingrediente da Amazônia? Macuri. Eu amo. Um animal amazônico que te inspira? Esse aqui, ó. Pirarucu. Maravilhoso. E uma palavra que define a Amazônia para você? Vida. Ai, vida e abundância. Maravilhoso. Paulo, agora lá? Sem copiar o Saulo? Sem copiar o Saulo, tá, agora se vira. Um restaurante imperdível. Olha, eu vou cometer um pecado, porque sou de Belém e o meu peixe preferido não é filhote. É o tambaqui. E eu lembro que uma amiga veio a Belém e falou assim, era o ping-pong, eu tô atrapalhando o ping-pong. Mas é rapidinho, ela falou assim, não, eu não como peixe. Eu falei, eu também não como fora de Belém. Como é que é outra coisa? Então, o tambaqui é incrível. E eu diria também um restaurante mais popular, que eu adoro, que é o Biras, que tinha um outro nome impronunciável, mas que tem vou chamar assim, um steak de peixe que é incrível. É muito bom, mas não dá pra falar o nome. Só vindo aqui pra entender a história. Depois, é muito sair. bom. Tem que fazer fora do ar, senão eu vou ser cancelada aqui. Um produto, um artesanato que o paraense que a gente precisa conhecer. Olha, eu vou falar do que você está usando, que são as joias. Eu acho que é incrível as nossas biojoias, as joias que a gente produz Dona aqui baseadas na nossa incrível. cultura. Então eu recomendaria as joias da região. Uma música ou um artista do Pará? Eu falaria de Ao Pôr do Sol, de Ted Max, que é o nosso hino. A gente primeiro canta Ted Max no jogo de futebol, depois a gente canta o hino brasileiro. Muito bom. Uma experiência turística em Belém? Pouca gente sabe que Belém tem artes plásticas maravilhosas, então eu iria atrás de um museu, ver os fotógrafos paraenses que são brilhantes e também na Bienal das Amazônias. Então, por fim, quem vem para Belém não pode deixar de andar no rio. Passar pelos rios de Belém. Gente, incrível. Mais um, né? Bate-papo de se estender hoje. E que também o papo tá bom, é isso que a gente quer, mais cultura. E eu vejo vocês até amanhã no próximo. Tchau, tchau.